Para entender essa questão é essencial compreender os conceitos de heresia e apostasia. A heresia consiste em negar ou duvidar de uma verdade particular da fé. A apostasia, por outro lado, é o abandono completo da fé cristã. Historicamente, apóstatas, como o imperador Juliano, abraçaram religiões completamente alheias ao cristianismo. Será que João Paulo II se enquadra neste segundo caso? Heresia é a negação de um ou mais artigos de fé. Pode ser feito com palavras, ações e até omissões. Como, por exemplo, dizer que todas as religiões levam a Deus e que podem alcançar a salvação. Seria uma negação do dogma de que fora da igreja não há salvação. Além de promover o indiferentismo religioso tantas vezes condenados pelo magistério da igreja. Louvar a doutrina de Lutero seria também uma forma de heresia, pois todos os bons católicos sabem que as doutrinas luteranas são heréticas. A apostasia seria algo completamente mais grave. Também pode ser realizada por palavras, ações e omissões. Beijar o Alcorão publicamente seria o equivalente à apostasia pública? Será possível que uma pessoa considere Papa aquele que professou o juramento antimodernista e estudou em seminários tradicionais, excusar-se da culpa por alguma ignorância doutrinal sobre o Islã? Isto é algo que somente os tolos poderiam acreditar. Padre Wojtyla, conhecido como João Paulo II, realizou um ato blasfemo de apostasia diante de todo mundo. Um beijo amoroso ao livro sagrado para os infiéis maometanos, o Alcorão. E para piorar, não houve nenhum remorso, e sim confirmação e orgulho pelo seu ato ecumênico e blasfemo. E após outros inúmeros escândalos de fé, moral e costumes, João Paulo II foi feito santo pela seita do Novus Ordo, que alguns ainda hoje, em tempos de Francisco, o arquierege, consideram como sendo a verdadeira igreja, o verdadeiro Deus, a igreja visível e católica. É certo doutrinalmente que a canonização de um santo é um ato infalível do magistério papal. E isso se tornou uma pedra de tropeço para os teólogos do movimento reconhecer e resistir. Como conciliar um apóstata com a santidade? Só existe uma resposta. Os atos de canonização deste magistério não são válidos, porque eles não têm nenhuma autoridade papal, pois estes não são papas, e sim impostores e antipapas, e todos os seus atos são inválidos, nulos, e clamam aos céus por vingança.
Qual a gravidade de beijar o Alcorão? O que se encontra neste livro? No livro, uma refutação da lei amplamente difundida dos sarracenos pelo maldito Maomé, de Ricoldo, da Ordem dos Pregadores do século XII, escreve: os maiores trabalhos acadêmicos, aprendendo suas letras e a língua árabe, e de forma semelhante debatendo com grande diligência e continuadamente com seus professores, compreendi cada vez mais a depravação da referida lei, enquanto eu também começava a traduzir essa lei para o latim. Descobri ao mesmo tempo tantas fabricações, mentiras, blasfêmias e ficções ininterruptas em tudo isto que fiquei cheio de tristeza. Por essa razão reduzi a quantidade de cartas que escrevia para a igreja triunfante sobre tais blasfêmias, enquanto lamentava profundamente neste amargo estado de espírito. Agora, no entanto, pretendo, confiando na verdade, expor as principais mentiras desta lei injusta e apresentar o assunto a outros irmãos, com cuja ajuda eles podem mais facilmente chamar os seguidores dessa heresia de volta a Deus. Primeiramente, é apropriado conhecer os principais erros que a lei dos sarracenos contém, especialmente aqueles que se opõem ao máximo à lei divina. Deve-se notar, portanto, que toda a corrupção dos tempos passados que o diabo espalhou em outros lugares aqui e ali, também foi despejada em sua totalidade sobre Maomé. Pois este homem, assim como Sabélio, nega completamente a Trindade. Ainda assim, ele atribuiu uma dupla natureza àquilo que vem de Deus, o que em si não pode apontar nada honesto, semelhante ao que vem de Deus, mesmo sendo a base de toda a sua seita. Ele finge que a essência de Deus e o seu espírito são algo que não são. Ele então apresenta Deus no Corão falando no plural, de modo que o Espírito de Deus e o próprio Cristo não são vistos como Deus, mas de uma essência inferior a Deus e sujeita a ele. Ele concorda nisso com Ário e Eunômio, ao falsificar Cristo como sendo uma criatura nobre e acima de todas as outras criaturas. No entanto, essa opinião claramente veio dos platonistas, que mentiram sobre o Deus Todo-Poderoso, o Pai e Criador de todas as coisas. Os quais disseram que uma certa mente emanava no início, no qual certamente residiam todas as coisas, sendo superior a todas elas. Essa mente eles chamariam de mente paternal. E depois disso, diriam que é o espírito da terra. E em sucessão a isso estão as demais criaturas. Portanto, as coisas que são ditas sobre o Filho de Deus nas Escrituras, essas coisas eles incorporam nesta mente. Especialmente, porém, o fato de que o livro sagrado também chama o Filho de Deus, a sabedoria e o Verbo de Deus. Maomé também concorda com a opinião de Avicena, que afirmou que existia uma inteligência suprema antes do primeiro céu existir. Uma inteligência que produziu o primeiro céu e além da qual, segundo ele, Deus estava firmemente colocado no lugar mais elevado. Desta forma, os arianos supunham sobre o Filho de Deus que ele era uma criação que superava todas as outras criaturas, sendo o ser intermediário por meio do qual Deus criou todas as coisas. Desta forma, Maomé também afirmou que Cristo era o mais santo dotado das virtudes acima de todos os outros. Contudo, ele abertamente declara que o que está em Cristo está acima do homem, pois ele chama Cristo de Verbo de Deus, o Espírito de Deus e mente de Deus. Maomé considera completamente ridículo que Cristo seja chamado de Deus em conformidade com a verdade. Para demonstrar isso, ele utiliza dois argumentos principais. O primeiro é que Cristo nunca afirmou ou disse nada sobre isso. O segundo é que ele próprio parece ter dito o oposto. Sobre isso, Maomé declara que, embora os cristãos digam que Cristo é Deus, o próprio Cristo teria dito aos judeus: adorai meu Deus e vosso Deus, meu Senhor e vosso Senhor. Eu explico isso em maior detalhe, como todos sabem, porque aquilo que o enganador diabo não conseguiu realizar no mundo por meio diário, ele cumpriu posteriormente por meio de Maomé, à medida que o zelo da igreja diminuía e o mal crescia. No fim, ele fortalecerá a maldade por meio do anticristo, que persuadirá o mundo de que Deus não é real e que Cristo não é o Filho de Deus, nem sequer um homem bom. Portanto, a intenção primária de Maomé é persuadir os outros de que Cristo não é Deus, nem o Filho de Deus, mas apenas um homem santo e sábio,
e um grande profeta, nascido de uma virgem sem pai. Neste ponto ele concorda com o herege Carpócrates. De forma semelhante, ele afirma que é impossível para Deus ter um filho, com base no raciocínio de que ele não tem uma esposa, concordante novamente com o mesmo herege nessa questão. E ele acrescenta que se Deus tivesse um filho, o mundo inteiro estaria agora em perigo, como se houvesse uma diferença de opinião entre eles. Nisso ele concorda com os judeus e com o herege Serdônio. Ele ainda acrescenta que Cristo não foi morto nem crucificado pelos judeus, mas que outra pessoa parecida com ele foi morta. Isso ele concorda com os maniqueístas. Ele também diz que Deus o chamou para si e que ele aparecerá novamente no fim do mundo e matará o anticristo. Mas depois disso, Deus fará Cristo morrer. Contudo, quem nega o sofrimento de Cristo nega todos os mistérios da igreja, que derivam sua eficácia do sofrimento divino. Nisso ele concorda com os hereges donatistas. Ele também afirma que os demônios podem ser salvos por meio do Corão, que muitos deles, ao ouvir isso, se tornam sarracenos. Aqui seguindo outra fonte que afirma que haverá demônios que serão salvos. E ainda diz que ele mesmo ascendeu a Deus, quando Deus enviou Gabriel para ele, que Deus colocou sua mão sobre ele. Ele descreve que quando Deus o tocou, uma grande rigidez começou em seu corpo, passando até o meio da espinha dorsal. Nessas partes fica claro que ele está alinhado com os antropomorfistas, que estavam acostumados a um Deus corpóreo. Ele também afirma que o Espírito Santo é uma criatura, concordando com Macedônio. Contudo, em outras partes, ele diz que os anjos foram transformados em demônios, quando se recusaram a adorar Adão. Por ordem de Deus, ele, Maomé, não parece estar imitando ninguém nisso. Além disso, ele conta histórias exageradas, dizendo que a maior bem-aventurança para os homens está na imoderação e nos prazeres, em roupas caras e jardins irrigados, concordando neste aspecto com o herege Cerinto e os mesmos antigos incrédulos. Ele também diz que a circuncisão deve ser praticada, apoiando os ensinamentos do herege Eunômio. Ele também permite um grande número de esposas no casamento, além da sedução de escravas, e quantas mais puderem ser capturadas durante as pilhagens de guerra, chegando até a tomar as esposas de outros sem preocupação. Seguindo nestes ensinamentos os hereges nicolaítas, ele ainda afirma que todos que não se submetem à lei devem ser mortos, menos que se resgatem com tributo. E ele parece tolerar a sodomia em homens e mulheres, no capítulo sobre a vaca, embora seus sucessores cubram isso com declarações mais honrosas. Além disso, sua intenção geral é simplificar o que era difícil de acreditar ou de praticar, mas também permitir, especialmente aos árabes, tudo aquilo ao qual eles eram inclinados, que foi adotado pelos povos dos dias atuais, ou seja, ganância, pilhagem e libertinagem. Sobre virtudes, entretanto, como humildade, paciência, paz, autocontrole, ou sobre o fim último, ele não disse nada que vale a pena perguntar. Então nada é o que direi sobre isso. E para que ninguém se engane de que essas informações não são tão conhecidas, todos os sacerdotes devem conhecer São Tomás de Aquino, doutor comum, que na Suma contra os gentios refuta a religião islâmica, não deixando nenhuma brecha para a ignorância invencível de Wojtyla. Diz Santo Tomás: tão maravilhosa a conversão do mundo para a fé cristã, de tal modo certíssimo indício dos sinais havidos no passado, que eles não precisaram ser reiterados no futuro, vistos que os seus efeitos os evidenciavam. Seria realmente o maior dos sinais miraculosos se o mundo tivesse sido induzido, sem aqueles maravilhosos sinais, por homens rudes e vulgares, a crer em verdades tão elevadas, a realizar coisas tão difíceis, e a desprezar bens tão valiosos. Mas ainda, em nossos dias, Deus, por meio dos seus santos, não cessa de operar milagres para a confirmação da fé. No entanto, os iniciadores de seitas errôneas seguiram o caminho oposto, como se tornou patente em Maomé, o fundador do Islã. Maomé seduziu os povos com promessas referentes aos desejos carnais, excitados que são pela concupiscência. Formulou também preceitos conformes aquelas promessas, relaxando deste modo as rédeas que seguram os
fábulas e doutrinas falsas. Também não apresentou sinais sobrenaturais. Ora, só mediante estes há conveniente testemunho de inspiração divina. Enquanto uma ação visível, que não pode ser senão divina, mostra que o Mestre da Verdade está inspirado de modo invisível. Mas Maomé manifestou ter sido enviado pelo poder das armas, que também são sinais dos ladrões e dos tiranos. Ademais, desde o início, homens sábios versados em coisas divinas e humanas nele não acreditaram. Nele, porém, acreditaram homens que, animalizados no deserto, eram totalmente ignorantes da doutrina divina. No entanto, foi a multidão de tais homens que obrigou os outros a obedecerem, pela violência das armas, a uma lei. Finalmente, nenhum dos oráculos dos profetas que o antecederam dele deu testemunho, visto que ele deturpou com fabulosas narrativas quase todos os fatos do Antigo e Novo Testamento. Tudo isso pode ser verificado ao se estudar a sua lei. Já também por isso, e de caso sagazmente pensado, não deixou para a leitura de seus seguidores os livros do Antigo Testamento, para que não o acusassem de impostura. Fica assim comprovado que os que lhe dão fé à palavra creem levianamente. Dito isto, São Tomás de Aquino na Suma contra os Gentios, São João Bosco no Diálogo 13, o maometanismo, nos ensina: o Alcorão é uma série de erros, os mais gritantes contra a moral e o culto do verdadeiro Deus. Por exemplo, excusa de pecado aquele que negar a Deus por temor da morte, permite a vingança, assegura aos seus sequazes um paraíso, mais cheio apenas de prazeres mundanos. Em suma, a doutrina deste falso profeta permite coisas tão obscenas que a alma cristã tem horror de número. Mais ainda, Santo Afonso, em seu livro O Islamismo Não Pode Ser Verdadeiro, ensina. Vejamos agora o que é o Corão de Maomé. Que dogmas e preceitos nele se ensinam. Corão significa lição, ou seja, livro de lição. Os títulos dos livros variam de acordo com as diversas edições. Ele se divide em suratas, capítulos, oceano, e as suratas se dividem em ayat, versículos, ou seja, de extensões diferentes, que contêm atributos de Deus e preceitos ou julgamentos de coisas maravilhosas. E esses sinais terminam com um ritmo correspondente ao verso anterior. O Corão está escrito em pura língua árabe e com elegância de palavras, afetando uma maneira profética. Há julgamentos, histórias e exortações. Aos julgamentos pertencem as leis, assim como para as coisas sacras das preces, as peregrinações e os jejuns, como para as coisas políticas, os tribunais, os casamentos e a herança. As histórias pertencem a muitas narrativas, uma parte tomada dos livros sagrados, mas de modo errado, e outra parte falsa, o mesmo feita de livros apócrifos, especialmente do Talmud dos judeus. As exortações se referem em seguida a um convite para uma nova religião, a guerra em sua defesa, as orações e as esmolas, ameaçando os transgressores com as penas do inferno, prometendo aos observantes as delícias do paraíso. Às vezes ele finge ser Deus, ou anjo que fala. Às vezes fala também o próprio Maomé, ou aos de Meca, ou aos judeus, ou aos cristãos. Outras vezes falam os beatos do paraíso abençoado, ou então os condenados do inferno. O Corão é assim uma espécie de drama, no qual são vários os que falam. Os muçulmanos dizem que o Corão não foi composto por Maomé, ou por outras pessoas, mas somente por Deus. E por Deus foi dado a Maomé. Também com tal modo, e o tempo dizem 1000 niarias. Outros dizem que o Corão é eterno, sempre presente no trono de Deus sob determinada mesa, onde estavam escritas todas as coisas passadas, presentes e futuras. Outros dizem que em certa noite do mês do Ramadã, no qual ele supõe que Deus dispõe todas as coisas, esse livro desceu do trono divino. Outros dizem que o arcanjo Gabriel revelou a Maomé tudo quanto está escrito no Corão. Outros dizem que Maomé recebia de vez em quando alguns versos, que ele fazia guardar em uma caixa. Outros dizem outras bobagens. De resto, os exemplares que temos hoje do Corão, há muitas lições diferentes que variam de julgamento.
Nossos escritores dizem que o Corão foi composto por Maomé, ou sozinho ou com a ajuda de certo monge Sérgio, ou de outro. Quem quiser entender mais coisas sobre a escrita do Corão, leia Marronício, a introdução do Corão. Falando da teologia do Corão, conviria saber que este livro está repleto de uma mistura confusa de contos de fadas, preceitos e dogmas, todos ineptos, fora aqueles que são tomados da lei judaica e cristã. Maomé reconhecia como divina tanto a missão de Moisés quanto a de Jesus Cristo, como também reconhecia como legítima a autoridade de nossas escrituras sagradas, pelo menos na sua maior parte, dizendo que as outras eram corruptas. Também com a sua pretensa religião, que afirma ser a mesma de Moisés e de Jesus Cristo, ele pretendia reformar e melhorar tanto a religião judaica quanto a cristã. Mas, na verdade, ele não fez senão formar uma seita que discrepava de uma e de outra. Maomé acredita ser um Deus, e na Surata 4, no versículo 17, ele mostra que de fato acreditava na trindade das pessoas na natureza divina. Ele acredita ser de fé, existirem anjos, mas dizia que eles têm um corpo e também que são de sexo diferentes. Ele dizia ainda que foram destinados 2 anjos da guarda para cada homem, e que estes se transformavam a cada dia. Dizia ademais que há anjos e demônios de diferentes espécies, chamados de gênios, que comem e bebem, que também se propagam e morrem, e que estão sujeitos à futura salvação e à danação. Há também no Corão muitas coisas indignas de Deus. Nele se diz, como ainda blasfemam os judeus talmudistas, que Deus foi forçado a dizer uma mentira para fazer a paz entre a Sara e Abraão. Nele se deduz que Deus jura pelos ventos, pelos anjos e também pelos demônios, quando Deus só pode jurar por si mesmo e não pelas criaturas. Ademais, na Surata 43, se deduz que Deus ora por Maomé, com Deus et angeli proper profetam ex orent. Na Surata 56, Maomé diz que Deus lhe permitiu violar um juramento. Na Surata 43, que lhe permitiu poder unir-se com qualquer mulher, mesmo casada e consanguínea. Então ele fala muitas mentiras. Na Surata 17, ele escreve que Deus ordenou aos anjos que adorassem Adão, e que todos lhe obedeceram, exceto Beelzebul. Ele disse na Surata 13 que Maria, mãe de Jesus, é adorada por nós como Deus. Na Surata 27, ele diz que foi raptado por Deus ao céu para ser ensinado os mistérios. Na Surata 25, diz que Deus criou o demônio como um fogo pestilento. Há também no Corão milhares de contradições. Na Surata 11, ele chama Jesus Cristo de Espírito de Deus e seu enviado. Jesus, filho de Maria, foi o enviado e seu Espírito. Depois nega ser Deus e diz que não foi crucificado, mas que no seu lugar foi crucificado um parecido com ele. Na própria Surata 11, se diz que ninguém, seja judeu ou cristão, ainda que abandone a lei por outra, se adorar a Deus e fizer o bem, será amado por Deus e se salvará. Depois da Surata 3 está dito que os maometanos se condenam se deixarem a sua lei. E na Surata 20 se diz que nenhum deles obriga a fé. Mas na Surata 9 se diz que os infiéis devem ser mortos. Na Surata 2 se afirma que qualquer um pode salvar-se na sua religião, seja judeu, cristão ou sabaíta. Na Surata 62, os fiéis, os judeus, os cristãos, enfim, todos os que creem em Deus no dia do juízo final e praticaram o bem, receberão a sua recompensa de seu Senhor e não serão presas no temor nem se atribuirão. E depois, na Surata 3, diz o contrário. Na Surata 62, ele diz: os fiéis, os judeus, os cristãos, os sabeus, enfim, todos os que creem em Deus, no dia do juízo final, se praticavam o bem, receberão a recompensa do seu Senhor, e não serão presas do temor, nem se atribuirão. E depois, na Surata 3, diz o contrário, que os incrédulos não pensem que os toleramos para o seu bem. Ao contrário, toleramos-los para que suas faltas sejam aumentadas. Eles terão um castigo afrontoso. Os muçulmanos confessam essas contradições, mas dizem que é o próprio Deus que mudou de ideia. Praticamente todos os doutores e papas da igreja emitiram suas críticas ao livro do Islã. Como pode um sacerdote ignorar o ensinamento pleno da igreja
ignorar todo o sangue cristão derramado para proteger a fé católica contra os mouros, e ainda assim beijar o Alcorão sem nenhum remorso. Um livro repleto de heresias. Os diálogos entre São Francisco de Assis e o sultão Al-Malik al-Kamil em 1219, no Egito. O sultão lhe apresentou outra questão. Vosso Senhor ensina no Evangelho que vós não deveis retribuir mal com mal, e não deveis recusar o manto de quem vos quer tirar a túnica, e etc. Então vós, cristãos, não devereis invadir as nossas terras. Respondeu o bem-aventurado Francisco. E parece que vós não tendes lido todo o Evangelho. Em outra parte, de fato, está dito: se teu olho te escandaliza, arranca-o e joga-o longe de ti. Com isto quis nos ensinar que também no caso de um homem que fosse nosso amigo ou parente, que nós amássemos como a pupila do olho, nós devemos estar dispostos a separá-lo e afastá-lo de nós, até arrancá-lo de nós, se tenta nos afastar da fé e do amor do nosso Deus. Exatamente por isso os cristãos agem de acordo com a justiça quando invadem vossas terras e vos combatem, porque vós blasfemais contra o nome de Cristo, e vos empenhais em afastar da sua religião todos os homens que podeis. Se pelo contrário vós quiserdes conhecer, confessar e adorar o Criador e Redentor do mundo, eles vos amariam como a si próprios. E todos os presentes então ficaram admirados com a resposta do santo. A doutrina central do novo Zordo é o ecumenismo. Eles acreditam que todas as religiões contêm alguma medida de verdade, e por isso possuem valor. Contudo, a verdadeira Igreja Católica aponta que estes pensamentos relativizam os dogmas católicos, tratando-os como se fossem apenas parte de uma diversidade espiritual. Diversos atos e declarações de João Paulo II reforçam as críticas, o beijo do Alcorão, a participação dos cultos não católicos e a afirmação de que o Espírito Santo utiliza de religiões não católicas como meios de salvação. Para muitos, isto é uma violação grave do primeiro mandamento. Os erros e heresias do novo Zordo causam danos profundos à Igreja. Instituições tradicionais foram completamente abandonadas, e muitos fiéis se sentiram desorientados diante das novas doutrinas e práticas introduzidas sob seu pontificado. Mas isso tudo já foi totalmente combatido nos antigos papas. Tantos papas já falaram contra o Islã. Papa Gregório VIII, a misericórdia celeste pode tocar os dias de vitória muçulmana em dias de humilhação. Se os infiéis enfrentaram os perigos de guerra, se eles sacrificaram o descanso e as delícias de seus dias para atacar a herança de Jesus Cristo, hesitareis em fazer os mesmos sacrifícios pela fé cristã, a qual ela permitiu que os ímpios tivessem um momento de triunfo, mas sua misericórdia pode tocar para eles os dias de vitória em dias de humilhação. O Papa João VIII governou a Igreja nos anos de 872 a 882. Diz, com toda a segurança, nós vos respondemos que aqueles que, por amor à religião cristã, morreram no campo de batalha, lutando bravamente contra os pagãos e incrédulos, ganharam a vida eterna. Em São Bernardo de Claraval, em tantos sermões contra os mouros, nos falam: vós não podeis ignorar que vivemos num período de castigo e ruína. O inimigo da humanidade soprou um bafo de corrupção que paira sobre todas as religiões. Nós não encontramos senão a impiedade impune. As leis dos homens e as leis da religião não têm mais suficiente poder para conter a depravação dos costumes e o triunfo da iniquidade. O demônio da heresia tomou posse da cátedra da verdade, e Deus fez descer a maldição sobre o seu santuário. Eia, pois, vós que me ouvis, apressai-vos para apaziguar penitentes, mas recobrir-vos com armaduras impenetráveis. O exercício das armas, os perigos, os esforços, as fadigas da guerra são as penitências que Deus vos impõe. Apressai-vos a expiar vossos pecados, obtendo vitória sobre os infiéis. Que a liberdade dos locais santos seja
terras. Ele raptou vossas mulheres e filhas e profanou vossos templos. Quem de vós não pegaria em armas? Bem, então, todas essas calamidades, e calamidades ainda maiores, caíram sobre nossos irmãos na família de Jesus Cristo, que é a vossa. Por que hesitais na hora de reparar tantos males e vingar tantos ultrajes? Permitireis que os infiéis contemplem em paz os estragos que cometeram contra o povo cristão? Lembrai-vos que o triunfo deles será tido como objeto de censura em todas as épocas, como um eterno opróbrio para a geração que o permitiu. Sim, o Deus vivo encarregou-me de anunciar-vos que ele quer punir aqueles que não terão defendido contra os seus inimigos. Voai e pegai nas armas, deixai-vos inflamar de uma santa cólera na luta e fazer vibrar o mundo cristão com as palavras do profeta. Maldito aquele que não ensanguenta sua espada. A nossa cultura estaria muito diferente sem o heroísmo dos valentes guerreiros católicos. Se não fosse por Carlos Martel, estaríamos no mundo completamente árabe. Foi nesse sentido que escrevia em 1788 o historiador britânico Gibbon, que sem o martelo franco, muito provavelmente os sarracenos teriam chegado às fronteiras da Polônia e às terras altas da Escócia. A frota árabe teria subido sem lutas o Tamisa e em Oxford se ensinaria a interpretação do Corão. Jacob Burckhardt, historiador alemão, referia-se em 1880 a Carlos Martel como o grande fundador de uma cristandade ocidental que impediu que a bandeira do profeta Maomé balançasse durante séculos nas torres da França. Então, diante de tantas informações que chegariam ao infinito, chegamos aqui a um ponto fundamental da questão. Qual é a origem da apostasia de João Paulo II e dos papas conciliares? Os documentos do Conciliábulo Vaticano II mudaram toda a história para sempre. Muitos católicos caíram no canto da sereia ecumênica. Hoje, seus filhos e netos apostataram da fé, ou estão totalmente afastados da verdadeira religião de Deus pela ignorância. Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, 1964. Mas o plano da salvação também inclui aqueles que reconhecem o Criador. Em primeiro lugar, entre os quais estão os muçulmanos. Estes professam manter a fé de Abraão, e juntamente conosco adoram Deus único e misericordioso, juiz da humanidade no último dia. Nostra Aetate, 1965. A Igreja também tem uma alta consideração pelos muçulmanos. Eles adoram a Deus, que é um, vivo e subsistente, misericordioso e todo-poderoso, Criador do céu e da terra, que falou aos homens. Eles se esforçam para se submeter sem reserva aos decretos ocultos de Deus, assim como Abraão se submeteu ao plano de Deus, a cuja fé os muçulmanos ansiosamente vinculam à sua própria. Embora não o reconheçam como Deus, eles veneram Jesus como um profeta. Sua Virgem Mãe, eles também honram, e até mesmo às vezes invocam devotamente. Além disso, eles guardam o dia do julgamento e a recompensa de Deus após a ressurreição dos mortos. Por esta razão, eles estimam muito uma vida correta e adoram a Deus, especialmente por meio de orações, esmolas e jejum. Ao longo dos séculos, muitas brigas e dissensões surgiram entre cristãos e muçulmanos. O Sagrado Concílio agora apela a todos para que se esqueçam o passado e urge que um esforço sincero seja feito para alcançar o entendimento mútuo para o benefício de todos os homens. Que eles juntos preservem e promovam a paz, a liberdade, a justiça social e os valores morais. Paulo VI, em Ecclesiam Sum, 1964. Nós referimos então aos adoradores de Deus, de acordo com a concepção do monoteísmo, a religião muçulmana especialmente, merecedores de nossa admiração por tudo o que é verdadeiro e bom em sua adoração a Deus. Paulo VI, Discurso às Comunidades Islâmicas de Uganda, 1969. Nossa peregrinação a estes lugares sagrados não é para fins de prestígio ou poder. É uma humilde e ardente oração pela paz, pela intercessão dos gloriosos protetores da África,
que deram suas vidas por amor e por sua crença. Em memória dos mártires católicos e anglicanos, nós alegremente recordamos também aqueles confessores da fé muçulmana que foram os primeiros a sofrer a morte, por se recusarem a transgredir os seus preceitos da sua religião. João Paulo II, discurso à comunidade católica de Ankara, Turquia, 1979. Meus irmãos, quando penso nesta herança espiritual, o islamismo, e no valor que ela tem para o homem e para a sociedade, sua capacidade de oferecer particularmente aos jovens orientação para a vida, preenchendo a lacuna deixada pelo materialismo e dando uma base confiável à organização social e jurídica, pergunto-me se não é urgente, precisamente hoje, quando cristãos e muçulmanos entraram em um novo período da história, reconhecer e desenvolver os laços espirituais que os unem, a fim de preservar e promover juntos, para o benefício de todos os homens, paz, liberdade, justiça social e valores morais, como o Concílio nos convida a fazer. João Paulo II, discurso aos jovens muçulmanos de Marrocos, em 1985. A Igreja Católica considera com respeito e reconhece a igualdade de vosso progresso religioso, a riqueza da vossa tradição espiritual. João Paulo II, discurso sobre a cultura, arte e ciência, Astana, Cazaquistão, 2001. Neste contexto, e precisamente aqui na terra do encontro e do diálogo, e diante desta distinta audiência, desejo reafirmar o respeito da Igreja Católica pelo Islã. Pelo Islã autêntico, o Islã que reza, que se preocupa com os necessitados. Recordando os erros do passado, incluindo o passado mais recente, todos os crentes devem unir seus esforços para garantir que Deus nunca seja feito refém das ambições humanas. O ódio, o fanatismo e o terrorismo profanam o nome de Deus, desfiguram a verdadeira imagem do homem. Bento XVI, exortação apostólica pós-sinodal. África Munus, sobre a Igreja na África e o serviço da reconciliação, 2011. Apelo à Igreja em todas as situações, para persistir na estima pelos muçulmanos, que adoram Deus, que é um vivo e subsistente, misericordioso e todo-poderoso, Criador do céu e da terra, que também falou à humanidade. Bento XVI, exortação apostólica Eclésia em Médio Oriente, 2012. A Igreja Católica, em fidelidade aos ensinos do Concílio Vaticano II, olha com estima para os muçulmanos que adoram a Deus acima de tudo pela oração, esmola e jejum. Reverenciam Jesus como um profeta, embora não reconheçam pela sua divindade, e honram Maria, sua Virgem Mãe. Sabemos que o encontro do islamismo e do cristianismo muitas vezes assumiu a forma de controvérsia doutrinária. Infelizmente, ambos os lados usaram diferenças doutrinárias como pretexto para justificar, em nome da religião, atos de intolerância, discriminação, marginalização e até mesmo perseguição. Praticamente o pensamento dos antipapas pós-conciliares são unânimes. Estão unidos à mesma fé herética do ecumenismo. Mas como um herege apóstata manifesto chamado João Paulo II pôde enganar tantos católicos? É muito simples. Ele é um ator. Todo o seu jeito, todo o seu dito pontificado foi um teatro que funcionou muito bem. Os inimigos da fé são profissionais na arte de enganar as massas. No mundo pós-guerra, com o antipapa ator, propaganda e mais propaganda foram disseminadas em todos os lares que se tinha uma TV ou um jornal. Nossos pais e avós apostataram da fé, vítimas de um projeto social bem estudado e pensado. A geração de estoque, paz e amor cairia como uma luva com a doutrina ecumênica e pacifista do Conciliário do Vaticano II. Poucos conhecem sobre o programa MK Ultra, um programa americano de experiências ilegais em humanos da CIA, idealizado pelo agente Sidney Crottier, com o objetivo de controle mental e lavagem cerebral de indivíduos durante a Guerra Fria, desenvolvendo drogas e procedimentos a serem usados em interrogatório e tortura, para debilitar e forçar confissões por meio de controle da mente. Várias drogas foram utilizadas, todas do tipo psicoativas, incluindo LSD e outros. As experiências do MK Ultra têm relação com o desenvolvimento da técnica de tortura contidas nos manuais do BARC, divulgadas também pelos treinamentos das escolas americanas. Divulgadas também pelos treinamentos da Escola das Américas. No livro Tortura e Democracia, do professor Darius
Ejali, é traçada a história do desenvolvimento dos métodos de tortura, incluindo as passagens pelo estudo da CIA no MK-ULTRA. As experiências foram feitas pelo Departamento de Ciências da CIA. O programa secreto começou no início dos anos 50, continuou até pelo menos o fim dos anos 60. Há pesquisadores que afirmam que o programa provavelmente foi apenas interrompido ou escondido, tendo prosseguido clandestinamente. Como cobaias humanas, o MK-ULTRA realizou testes sem consentimento em estrangeiros. As experiências legais foram realizadas não apenas sem consentimento, mas também, na sua maioria dos casos, com vítimas masoquistas que sabiam que estavam sendo utilizadas como cobaias humanas. Gottlieb ficou conhecido também por ter desenvolvido meios de administrar LSD e outras drogas em pessoas sem o conhecimento destas, e por autorizar ou desenvolver o financiamento de pesquisas psiquiátricas, com o objetivo de, segundo suas palavras, criar técnicas de romper a psique humana a ponto de fazer com que o indivíduo admita que fez qualquer coisa, seja o que for. Ele foi patrocinado por médicos como Irving Cameron e Harris Isabel. Em controversos estudos psiquiátricos em que os seres humanos foram utilizados como cobaias humanas, sem o consentimento destes e sem o conhecimento de que estavam sendo usados nessas experiências. Em alguns casos, acreditando estarem recebendo tratamento. Inúmeras vítimas tiveram suas vidas destruídas até a morte. Os recursos para tais pesquisas eram fornecidos de maneira que não pudesse ser feita relação imediata com a CIA. Um dos meios era, por exemplo, através da Fundação Rockefeller. Uma geração de alienados e drogados, vítimas de experimentos sociais, apostataram da fé. Então que uma pessoa bem vista pelos meios de comunicação, propagada nos lares como um papa do povo, um dos papas que mais viajou na história, uma pessoa assim beijando o Corão, não trouxe nenhum impacto verdadeiro que deveria ser causado em uma população católica sã. O povo católico apostatou e a sociedade já estava totalmente dopada. Mas surgiram alguns que testemunharam contra tudo isso. Um deles foi Dom Marcelo Lefebvre, excomungado pelo João Paulo II após sagrar seus bispos sem permissão. O Islã foi refutado doutrinariamente durante muitos séculos pelos teólogos católicos. Mas ninguém pesquisou a fundo sua verdadeira origem tanto quanto o padre Gabriel Terry, alguém que é incrivelmente desconhecido nos meios católicos tradicionais. Com o pseudônimo Hannah Zacarias, escreveu obras fundamentais para se entender o Islã. Após o Conciliábulo Vaticano II, muitas fontes de apologética católica foram censuradas, propositadamente escondidas para favorecer o ecumenismo. O padre Gabriel Terry foi completamente esquecido até agora. Este teólogo dominicano, apologista proeminente e homem, refutou o islamismo, ressurge novamente no século XXI para acender a chama do catolicismo. Veremos o que ele tem a dizer sobre o islamismo. Sem escrúpulos, devemos varrer dos nossos livros e de nossas mentes devaneios insanos sobre os temperamentos contemplativos de Maomé, sobre o caráter auditivo de suas revelações, sobre os suores e transes do profeta, entre aspas, após cada sussurro de Alá. Toda essa erudição secular constitui uma verdadeira suma de todas as bobagens que a loucura e a malícia humana podem inventar. Um fato é certo, que emerge claramente da leitura e dos estudos dos atos de Islã. Um árabe, Maomé, marido de Khadija, depois de ter seguido as lições de um rabino, converteu-se ao judaísmo entre os árabes. Ele só pôde fazer isso. Em Meca nunca o veremos assumir a menor iniciativa apostólica. Maomé não será nada mais Entre seus livros mais renomados estão Vraei Muhammad et Fals Coran, os 4 volumes de Moisés a Muhammad, o Islã, Empresa Judaica,
A grande descoberta histórica do padre Gabriel Terry foi a constatação de que Maomé recebeu o Alcorão não de Deus, mas de rabinos judeus. Ainda sobre o islamismo, o padre Gabriel Terry escreve: quanto ao rabino, qual era seu objetivo ao converter Maomé ao judaísmo? Contar mais um recruta para a sinagoga? Certamente há isso, mas há ainda mais. De fato, o rabino já estava pregando em público antes de fixar seus olhos no marido de Khadija. Naquela época, ele já havia defendido seu ideal. Ele buscava judaizar não um homem, mas uma raça. E para atingir este objetivo, que o rabino se une a um homem de raça árabe. Maomé, após sua conversão, se colocara totalmente a serviço do judeu, para a realização desse projeto audacioso. Pela primeira vez na língua inglesa, sua obra pôde finalmente ser lida por teólogos ao redor do mundo. As citações a seguir são completamente novas para o mundo da língua inglesa. Abre aspas, no ensinamento religioso dado a Maomé, tudo, absolutamente tudo é judaico. O professor de tal ensinamento só pode ser judeu. Tudo o que Maomé agora sabe sobre religião, ele aprendeu com o rabino de Meca. Ele é apenas um reflexo desse mestre único. Nossos estudiosos do Alcorão não entenderam isso, que evocam o Zoroastro, a igreja síria, o maniqueísmo, como se o pobre Maomé tivesse a cabeça cheia de todas essas doutrinas. Ele sabe apenas uma coisa, o que o rabino lhe ensina. Este rabino é o único agente em toda esta aventura religiosa. É ele quem concebeu o projeto de judaizar a Arábia, e que para este propósito conta aos árabes histórias bíblicas, fala-lhes do livro de Javé, do qual Israel foi constituído depositário. É este mesmo rabino que luta pé a pé contra os ídolos da Kaaba, e para ter mais certeza imaginou se juntar a um árabe que ele terá feito seu discípulo, cujas palavras e gestos ele guiara cuidadosamente, e a quem ele defenderá contra o sarcasmo de seus compatriotas. Na origem do Islã, há apenas um homem, e este homem não é árabe, ele é um judeu. O que mais você quer reconhecer em toda a lealdade e franqueza que este judeu se tornou o apóstolo dos árabes? Fecha aspas. Continua, Padre Gabriel. Como acontece frequentemente quando abordamos um assunto de estudo com toda a liberdade, chegamos a conclusões absolutamente revolucionárias em questões corânicas. Primeiro, o islamismo é apenas o judaísmo explicado por um rabino aos árabes. Segundo, o Alcorão foi escrito por um judeu, não por um árabe. Maomé não tem absolutamente nada a ver com isso. Não pode haver nenhuma questão de qualquer revelação feita aos árabes. Terceiro, o Alcorão primitivo está perdido. Tudo o que nos resta é um livro de histórias falsamente chamado de Alcorão. E também escrito por um judeu. O islamismo é o maior blefe da história do Mediterrâneo. Quarto, os contatos doutrinários entre o islamismo e o cristianismo são necessariamente os mesmos que entre o cristianismo e o judaísmo. Eles são apenas isso e nada mais. Quinto, essas conclusões luminosas e calmantes constituem a melhor resposta a todos os detratores muçulmanos e aos blefadores terrivelmente ignorantes, de todas as castas e de todos os países. Essas conclusões chocaram violentamente os muçulmanos. Nós os convidamos fraternalmente a repensar seu problema religioso, objetivamente, sem se aborrecer calmamente. Eles devem aprender a ler textos saudavelmente, a julgar como homens razoáveis. É nessa mentalidade, nesse espírito de docilidade aos textos, que eles encontrarão o verdadeiro significado da sua religião. Os judeus lhe ensinaram e revelaram. Em suas origens, os muçulmanos são apenas árabes convertidos ao judaísmo. Se os judeus e árabes se desenvolveram de forma tão contraditória nos campos nacional, comercial, psicológico e intelectual, eles se encontraram um dia no campo religioso. O islamismo é o grande triunfo de Israel. Ninguém pode fazer nada a respeito. Os muçulmanos menos do que ninguém. Estamos, além disso, convencidos de que nosso estudo, de brutal objetividade, lhes trará paz completa, da qual muitos deles sentem confusamente necessidade. Com isso tudo, incentivamos a todos vocês a lerem os livros do Padre Gabriel Terry. Também a baixar os livros da biblioteca da Sociedade de Ana Zacarias. Lerei agora uma transcrição da introdução do livro do verdadeiro Muhammad e o falso Corão. Introdução, entre aspas. Não estamos escrevendo um romance sobre Maomé. Também descartamos todo o absurdo que foi espalhado por séculos sobre as origens e desenvolvimentos históricos
o islamismo, nós nos apegamos às conclusões que foram descritas como rigorosas e precisas, que são aquelas do nosso trabalho anterior intitulado De Moisés a Maomé. Conclusões que podem ser resumidas em alguns pontos extremamente claros. Primeiro, o islamismo nada mais é do que um judaísmo explicado aos árabes. Segundo, Maomé nunca foi inspirado por Deus. Ele não é profeta nem um revelador de uma nova religião. Tudo o que se pode conceber a ele é que se converteu ao judaísmo sob pressão de sua esposa Khadija, judia de nascimento, e ajudou seu instrutor, o rabino, em seu plano de judaizar a Arábia ao pregar a religião de Moisés a seus compatriotas. Terceiro, se Maomé não foi de forma alguma um profeta, ele não foi mais um escritor, nem o depositário de um novo pensamento do soberano Criador. O Alcorão não foi revelado por Alá. Nunca foi um Deus específico dos árabes, nem escrito por Maomé, e foi composto e escrito por um judeu, o mesmo que instruiu seu aluno Maomé na religião do Monte Sinai. Quarto, este Alcorão primitivo, uma duplicata árabe do Alcorão hebraico de Moisés, foi escrito por um judeu que foi verdadeiramente o criador da língua religiosa árabe. Ele realmente existia na época de Maomé, das grandes querelas de Meca no início do século VII, mas agora está perdido. O que os muçulmanos apresentam como seu Alcorão não é um Alcorão, isto é, um livro de orações, de acordo com o Alcorão de Moisés, o único Alcorão religioso segundo os judeus, destinado a ser lido e comentado em mesquitas, irmãs de sinagogas, mas um livro de anedotas, histórias, uma espécie de relato estabelecido pelo rabino instrutor de Maomé, o editor do Alcorão árabe. Portanto, todas as capas desse livro devem ser despolpadas, e uma primeira página deve ser composta com o título Os Atos do Islã. Estes atos escritos por um judeu constituem a única fonte autêntica que nos pode conhecer as origens do Islã, ou seja, as origens da judaização da Arábia, da qual o rabino de Meca, Khadija e seu marido Maomé foram os primeiros trabalhadores. Usaremos apenas esta única fonte, recusamos-nos categoricamente a reproduzir qualquer uma das fantasias das tradições muçulmanas contidas na Sira, que Padre Lames baniu definitivamente do campo da história, e que mesmo os muçulmanos um pouco treinados nas ciências exatas não levam mais a sério, com as tradições muçulmanas como com as caravanas do deserto. O viajante que estaria no final desta caravana, vendo a fila interminável de camelos avançando lenta e pesadamente, teria a impressão de um comboio seguro. Mas se alguma vez lhe vier a ideia de subir esta caravana, ele se verá diante de um condutor de burros. Podemos aconselhar os muçulmanos a voltarem através dos séculos até as origens de suas tradições. Somente o estudo crítico dos atos do Islã, falsamente chamados de Alcorão, podem fornecer uma base sólida para a reconstrução das origens do Islã, a conversão da Arábia ao judaísmo. Além dos estudos de Padre Terry, há novos estudos ocorrendo em França. O Sr. Odon Lafontaine, historiador especialista em Islã primitivo, em seu livro O Grande Segredo do Islã, confirma a visão do Padre Gabriel e nos revela o verdadeiro dossiê do seu falso profeta, Muhammad. Now, for the next video, we're going to actually bring it all together, are we not? Exactly. I think we have gathered all the pieces of the puzzle, and now we have enough material to get the whole picture, the big picture of how the Islamic Quran was made, Okay. and what it is actually. We explain some very complex issues, and still there might be some confusion in the head of your audience. And I hope that this little comic strip will help them understand the big picture of how the Quran was made, the Islamic Quran was made. Yeah. So let me share my screen. And I want to start with the first step of this process, of the making process of the Islamic Quran. The first step was the Judeo-Nazarenes. They were the teachers of the Arab preachers. There were this very, very small Jewish current that believed that Jesus was the Messiah, but he was a political Messiah. And they believed that they could trigger
his second return, his second coming on earth. And so they could trigger the apocalypse by conquering Jerusalem, rebuilding the temple, and restarting the sacrifices and Moses' religion there. What then they had a plan to do this. They wanted to make an alliance with their the Arab Christians neighbors, and to benefit from their military help. In order to get them into the project, they took their sacred scriptures, their kitab in Arabic. The sacred scriptures, I think it was the Torah, it was maybe a bit of the Gospels, but it was it might have evolved in the Judeo-Nazarene context into a Judeo-Nazarene sacred scripture. They also had other scriptures, and they made an Arabic lectionary, a Quran, so in Arabic, out of those scriptures. And they wanted to present this Arabic lectionary to their Arab neighbors in order for them to join their project of the conquering Jerusalem and so on. And so this was the first step. The Judeo-Nazarene translated into Arabic some of their sacred scriptures, and they made an Arabic lectionary, an Arabic Quran. Then those Judeo-Nazarene taught some Arab preacher. We don't know whether there were one or several preachers. We have clues that tells us that maybe there were several preachers. The standard Islamic narrative, of course, tells us that there was only one, but it also tells us about false prophets, other prophets who prophesied something besides Muhammad. So maybe there were several preachers that were taught by the Judeo-Nazarenes. So they taught the Arab preacher about their kitab, their sacred scripture here, and they taught him the Arabic lectionary, the Arabic Quran. And together they made notes and instruction for proclamations and sermons. And the Arab preacher wrote notes, the Judeo-Nazarenes wrote notes, and in those notes, it was about the sacred scriptures of the Judeo-Nazarene, the Torah, the Gospel, and it was also about the Arabic lectionary, because the preacher, his main goal was to present the Arabic lectionary to an Arab audience. And this is what he did. With the Arabic lectionary, with his notes and drafts, and also with other notes, and with the help of the Judeo-Nazarenes, he addressed an Arab audience and told them what he had in his notes. He told them about the Kitab, which means the sacred scriptures, the Judeo-Nazarene sacred scriptures. He told them about the Arabic lectionary, the Quran, the Arabic Quran, and we see that in the Quranic text, sometimes he also addressed Jews, people of the book, but mostly he addressed an Arab audience, and we can gather from the Quranic text itself and also from other sources that this Arab audience was Christian at the time or had been already Christianized. What happened then? When the Arab conquest took place, when Jerusalem was conquered, the Messiah did not come back. And so the Arab who took Jerusalem got rid of the Judeo-Nazarenes, got back in Jerusalem. And so
the Judeo-Nazarenes and their Aramaic texts and their Arabic text, which is the Arabic lectionary, were kind of eliminated around 640 up until the Umayyads. And what remained then? What remained was the Arabic notes and instructions for the proclamations, the former proclamation and the sermons. Those were the only Arabic texts that remained. And then someone, a caliph, or I don't know who exactly, someone had the idea to gather all those Arabic notes and instruction and to make a book out of it. And he made the first Arabic mushaf, the first Arabic book. It was not the Quran yet, not the Islamic Quran yet. It was a religious book in Arabic that was a sort of symbol for the Arab leaders of this time, a symbol that they also had religious writings, that they also were legitimate as the Christians and the Jews who already had religious writing. And you see that in this book, the book talks about the Kitab as being the Judeo-Nazarene scriptures, and it talks about the Quran as being the Arabic lectionary. And thereafter, when Islam emerged as a religion, the Arabic mushaf was made into an Islamic Quran. It was kind of the same book. Some corrections were made, some interpolations were made, but the major change was that the Kitab was now identified as the Islamic Quran itself, and the Arabic lectionary was now identified as the Islamic Quran itself, leading to a big confusion in the text and leading to the difficulty we have nowadays to identify what the Quran means in the Islamic Quran, what the Kitab means in the Islamic Quran. Because the Quranic text, Kitab and Quran words, became understood as the Islamic Quran. And now you get the whole picture, the whole process of the making of the standard Islamic. The Islamic Quran was made out of the sacred scripture from the Judeo-Nazarene, made into an Arabic lectionary, made into notes and instructions for proclamation and sermons. Those notes and instructions were made into a book. And because of this book speaks about a Quran and a Kitab. And when Islam was made, the sacred scriptures and the Arabic lectionary, the Quran, were given the same sense as the Islamic Quran. And so we have nowadays what the standard Islamic narrative tells us about a very strange book, the Islamic Quran, which talks about himself as a book. There is when you look at the Quran according to the standard Islamic narrative, the Quran talks about himself as a book being already done, being already finished, as he talks himself as being a Kitab. He talks about the Muslim as being the people of the Kitab, the people of the book. And it is very confusing, and I think it is one of the reasons that the scholars, the academic scholars, have had such a difficulty understanding the Quran because of the confusion, because of this genius idea of the one who made the Islamic Quran to transform the Arabic lectionary into the Islamic Quran and the sacred scriptures into the Islamic Quran. So this is my sort of comic strip explaining the making of the Quran. I hope it is clear enough for your audience.
But Jay, as you know, I will be very happy to answer any question in the comments and to answer any of your questions. Well, no, this is excellent. In fact, just leave it on this because this is just so that people can see rather than taking off the screen. This is good just to leave it there. And I think you've done a wholesale summation of everything you've done up on the Quran in just one page. So I would suggest that people take this that they're looking at right now, grab it off the screen, print it off, memorize the 6 steps. It's 6 steps that Odin has done here. It's like a meme. This is like a cheat sheet, a crib sheet. And Muslims also look at this. Can you then understand why so much of the confusion of all these phrases, all these references, they're all in there. It's all there. The difficulty is we don't understand from the 7th century the environment from which it is derived. You have helped us do that, Odin. Thanks so much for putting it into the 7th century and showing us if you're going to understand what the Quran is really saying, for heaven's sakes, go back to the 7th century and see from where it is taking its material. This is nothing new. It's all lifted material. It's borrowed. It's plagiarized. In many respects, it's been bastardized, unfortunately, the final product. But the germ that is there can be understood once you read it for what it is. Stop imposing the standard Islamic narrative onto it. Stop taking sin and imposing onto it. Just read it as you have. You've done this in 6 steps here, showing us how the Judeo-Nazarenes, waiting for Jesus to return, didn't do so, had all the material there, were trained and bring it down from Aramaic down into Arabic so the Arab speakers could understand it. And then also realizing that when Jesus didn't return, it was for naught. And so it was left just percolating until the Abbasids took a hold of it. And once the Abbasids took a hold of it, they needed not only a man, they needed a book, and they needed a place, the book, the man, and the place. And that's why the book then became almost sacrosanct, put up on a pedestal. And then all the other material surrounding not only who this man was, but also where it was to be read and how it was to be read. And then later on, in the later centuries, it then got lifted up to be almost sacrosanct and almost divine in and of itself. So fascinating. That's a great way to put it, so we can see it's visualized so that we can actually use it. Thanks so much, Odin. This has been a great help. Terrific as usual. Thanks so much, Odin. Mm-hmm. Great to have you again. Just another word, Jay. For those who want it, they can download it from my website. Okay, of course, they can take a screenshot of your video, but it will be available as a PDF file and as a picture on my website, thegreatsecretofislam.com. Good to have you back, Odin. Thanks so much for your work. God bless you and your continued work. Get us out this English book so we can understand it, and then so that we can use it. Until next time, this is Odin and Jake. Pode os católicos não estarem cientes dos avanços das novas descobertas do Islã e seduzidos por um apóstata beijador do Corão. Deve-se admirar, no entanto, porque os católicos são tão mornos e pusilânimes nos nossos tempos. Reclamam até de fazer jejum. Alguns não gostam da tradição, até por causa disso. Mas veja o jejum dos turcos. Durante todo o mês do Ramadã, que é o 9º do ano, os maometanos devem jejuar rigorosamente, todos os dias daquele mês. Desde o romper da manhã, isto é, desde que possam distinguir um fio branco de um fio negro, até o pôr do sol. Anunciado por um tiro de canhão, não devem tomar absolutamente nada, e não podem comer, nem beber, nem fumar. Sabendo-se que o mês do Ramadã é talvez o mais quente do ano nos países otomanos, setembro, compreender-se-á o quão duro é este preceito. É verdade que os ricos costumam, durante aquele mês, passar os dias dormindo ou dormitando nos seus divãs. Mas os povos que têm que ganhar o pão trabalhando de manhã até a noite sofrem horrivelmente com este jejum. E nem assim os turcos deixam de observar escrupulosamente, e nem sequer pensam em pôr de lado. E todavia, nós católicos não temos um só dia de jejum que seja tão rigoroso. Não há nenhuma desculpa
Precisamos fazer um culto externo a Deus. O Catecismo de São Pio X nos ensina. Questão 358. O que é o culto externo? O culto externo é a homenagem que se presta a Deus por meio de atos exteriores e de objetos sensíveis. Questão 359. Não basta adorar a Deus só com o coração interiormente? Não, não basta adorar a Deus só com o coração interiormente. É necessário adorá-lo também exteriormente, com o espírito e com o corpo juntamente. Porque Ele é o Criador e Senhor absoluto do um e de outro. Quem não honra a Deus com atos externos do culto, menos o honra com o coração, e mostra na prática não ter religião alguma. Assim como não é possível encontrar um filho que ame e respeite deveras seu pai, sem que lhe dê sinal algum de amor e respeito, também não é possível que o homem tenha vivos sentimentos de gratidão, de adoração, amor e obediência a Deus, sem que os manifeste fora de seu espírito. O culto externo é uma necessidade da alma. O homem é uma substância formada de espírito em união com o corpo. E como para erguer a sua inteligência as abstrações filosóficas e científicas, lhe são necessárias as imagens e as palavras. Do mesmo modo, ele se sente a necessidade de manifestar por atos externos os afetos vivos e fortes do espírito. Quem, por exemplo, sente em verdade a perda de uma pessoa querida, mostra também no rosto e em toda a sua pessoa o sofrimento íntimo, e as lágrimas que lhe caem dos olhos dizem que seu coração está em grave angústia. Uma mãe que ama seus filhos cobre-lhes a fronte de beijos ardentes. Aquele cuja alma é cheia de alegria tem no semblante o sorriso. Pois bem, se não há sentimento vivo e forte da alma que não irrompa espontaneamente para fora, como será possível que os sentimentos mais nobres e intensos da natureza humana, pelo seu Deus, pelo seu Redentor, pelo seu Pai eterníssimo, fiquem sepultados no fundo do seu ser? Suprimir o culto externo é, pois, o mesmo que dizer ao homem: pensa e ama sem abrir a boca, sem deixares transparecer o que sentes no teu coração. Crueldade sem nome, porque mata o homem, isolando-lhe a alma do corpo. O culto externo é desejado pela nossa natureza. Deus deve ser honrado segundo a nossa natureza. E a Ele se deve entregar o fruto de tudo o que benignamente nos concedeu. E havendo nós recebido dele não só a alma, mas também o corpo, somos por isso mesmo obrigados a mostrar-lhe supremo obséquio, submissão e veneração com a alma e com o corpo. A alma é, em verdade, mais nobre que o corpo. Mas não tem este uma parte considerável no desenvolvimento da vida? Pois bem, este corpo que forma uma só pessoa com a alma, que tanto influi no desenvolvimento intelectual, moral e religioso do indivíduo, este corpo, ornamento excelentíssimo de toda a criação visível, por Deus formado com tanta complacência, sujeito por isso às leis, destinado a participar no estado da glória, da mesma beatitude que a alma, porque, podendo, não deverá unir-se à livre vontade. O culto externo é um dever social. A sociedade, como homem, pertence a Deus e a Ele está absolutamente sujeita. Os seus membros têm restrito e sacrossanto dever de render ao altíssimo culto público e solene. Sem esta homenagem social, desvanece-lhe o sentimento religioso, os indivíduos, e com ele a virtude e a moral. Na verdade, como poderiam conservar-se e manter-se em vigor os sentimentos de veneração a Deus, os benéficos efeitos da caridade e da gratidão, se todos os homens resolvessem honrar a Deus a sós, o segredo do seu coração? Por isso todos os povos, sem exceção, desde os tempos mais remotos, praticam sempre o culto externo em homenagem à sua divindade. O culto externo incita a prática da virtude. Um templo preparado para a festa, os ministros do Senhor vestidos de ouro, as harmonias do órgão, o som do bronze sagrado, uma procissão solene, as ricas alfaias, as luzes, os incensos, os cantos, são alguma coisa de grave, de eloquente para o espírito humano, que naturalmente se eleva a Deus e se inflama de virtude. As estátuas dos palácios suntuosos, as cerimônias das cortes, o falso das riquezas aumentam o conceito da grandeza e poder do príncipe. Do mesmo modo, as magnificências exteriores, postas ao serviço da religião,
magnífica celebração de uma missa solene no altar de uma igreja católica, conservava-se silencioso no ato do sacerdote levar a hóstia. Estendia seu profundo olhar para abençoar o povo aglomerado na praça. Pulsou, entretanto, algumas vezes, furtivamente nos templos católicos, sentia-se comovido até as lágrimas perante o esplendor e magnificência das nossas cerimônias. E punha-se a rezar, ao mesmo tempo que nos seus escritos ria e fazia troça da oração. Poderíamos multiplicar até o infinito estes exemplos, que provam claramente o poder e a eficácia religiosa do culto externo. Portanto, jamais aceitaremos como Papa um apóstata da fé, que com seus atos exteriores demonstra que não é e jamais foi um católico. Deus vult.